Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live do QSP. Qual o seu problema? Estamos ao vivo agora em home office, todos confinados, colaborando com a vigilância sanitária, colaborando com as autoridades desse país, desse estado, dessa cidade, para que a gente possa diminuir a curva do Covid-19 e possamos vencer essa batalha. Vamos todos juntos vencer e vamos sair dessa mais rapidamente possível e vamos avançar com as nossas vidas, todos nós. Essa semana nós estamos em quarentena e estamos também numa maratona de lives falando sobre coronavírus. Ontem nós falamos sobre os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos. Hoje vamos falar sobre cuidados com a alimentação. Alma, corpo, vamos falar também sobre a espiritualidade essa semana, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre medicina. São os temas que nós vamos estar abordando nessa semana aqui no QSP. Rapidamente eu quero passar aqui algumas informações para você compartilhar conosco suas ideias, a sugestão de convidados, o seu tema, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, alguém que você conhece que está com uma dificuldade, manda pra gente que nós vamos atrás de um especialista, de um convidado especial para conversar. E se você tiver também essa sugestão do convidado, você pode passar que nós vamos providenciar esse bate-papo aqui, tá bom? Essa é a nossa live diária, 12 todos os dias, o QSP, qual o seu problema? Vamos lá? Hoje eu converso com a doutora Monique Castellani, ela, a nossa convidada de hoje, nutricionista, minha parceira, minha companheira, vai conversar conosco sobre esses cuidados com a alimentação. Monique, seja bem-vinda aqui à nossa live. Tudo bem? Oi, amor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tenho acompanhado suas lives aí, você dando um show de bola, ajudando as pessoas, compartilhando aí seus conhecimentos. E hoje vamos trazer aqui esses conhecimentos também para a minha audiência, ok? Vamos lá, eu quero fazer aqui o editorial de hoje para a gente começar. Falando sobre alimentação, né? O nosso tema hoje, nutrição. Todos já sabem que para uma alimentação ser considerada saudável, ela precisa dos nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo de forma balanceada, fracionada e saborosa. Deve ser também acessível, variada, colorida e segura. A prática de hábitos alimentares saudáveis reduz as chances do desenvolvimento de várias doenças, principalmente se estiver aliada à prática de atividade física regular. Outro benefício é promover a manutenção de um peso saudável, diminuindo o risco de doenças como obesidade, câncer, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, osteoporose e doenças do coração. Nesse período de confinamento e isolamento social, é muito importante não só uma alimentação saudável, como o entendimento de que várias decisões alimentares ainda podem ser tomadas agora. Hoje, nesse momento, para ter mais qualidade de vida no futuro. Sobre esse assunto e muito mais, nós vamos conversar com a doutora Monique Castellani, nutricionista, especialista em nutrição na vida real. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite aí de participar da live. Eu tô orgulhosa da introdução. Foi boa, né? Foi boa. Tá vendo só? Foi muito boa. A nutricionista que ensinou, ela é muito boa. Pois é, dou minhas cacetadas aqui, né? Muito bom estar aqui com você, com as pessoas que te seguem. E o teu pano de fundo aí foi muito interessante mesmo, né? O cuidado com a alimentação, ele deve ser sempre, né? As pessoas estão dando mais valor agora, correndo atrás, porque o que melhora a imunidade? Mas na realidade, assim, antes tarde do que nunca, mas a imunidade ela não nasce do dia para a noite, ela não brota do chão, né? Não é uma pílula que você consome um brócolis e amanhece com a imunidade lá em cima, é algo que tem que ser construído. Eu queria que você fizesse um paralelo para a gente começar sobre o surto, né? A pandemia, a epidemia, enfim, a peste. Queria que você fizesse um paralelo entre o que nós estamos sofrendo
e a importância da alimentação na vida da pessoa. Tá, só para falar um oi aí para Leíse, é uma seguidora minha do Espírito Santo, tá sempre prestigiando, viu? Deixa eu aproveitar aqui então, dar um alô para as pessoas que já estão conosco, que aí eu vou ocultar aqui os comentários, tá? Eu me importo, o Gilberto Franklin. Gilberto, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela participação. O Luiz Ricardo, a Gemima, a Shine, o Demétrio, a Samara, Claudemir. Ô, Claudemir, seja bem-vindo também. A Nájila, Leise. A Leise, né? A Leise. Sejam todos bem-vindos. Eu vou desativar os comentários, mas olha, pessoal, vocês podem entrar, fazer a pergunta aí mesmo com os comentários desativados, tá? Ele espirrou, você ouviu? Não, tem uma interrogação aí, vocês fazem as perguntas, podem fazer as perguntas que vai chegar aqui mesmo com o comentário desabilitado, tá? Vou desabilitar aqui para ficar melhor, para todos enxergarem a Monique. Pronto, pode ficar à vontade. O que você perguntou? Retoma aí que eu... O paralelo entre o Covid-19, né? Esse momento delicado que nós estamos passando, de confinamento, de isolamento social, e uma boa alimentação. Tá. O Covid, a preocupação que ele trouxe foi porque ele, apesar de ser um resfriado comum, vamos dizer assim, ele tem consequências gravíssimas, né? Por isso que a gente está do jeito que a gente se encontra hoje. E a primeira coisa que, quando a gente fala de algo assim, viral, a gente tem que sempre lembrar da questão da imunidade. Então, o que prioriza, o que aumenta a nossa imunidade, ou aquilo que deixa a nossa imunidade em níveis ótimos, né? São esses alimentos que a gente deve priorizar, que é para a vida, não é só agora, principalmente agora, quem está com imunidade ok, tá um pouco mais preservado, mas quem está com imunidade baixa é um pouco mais complicante, né? Mas o que a gente sugere, como nutricionistas, que a alimentação seja uma alimentação mais básica e próxima daquilo que Deus nos deixou, tá? Aquilo que foi criação divina. As frutas, os vegetais, os legumes na forma íntegra, né? Aproveitar talos, as folhas, as cascas e principalmente crus. Se a gente tiver um consumo de adultos, tá? Vamos pensar em adulto, de até 500 gramas dia de frutas, verduras e legumes crus, a gente bate uma meta super importante na questão de os polifenóis, os antioxidantes, são nutrientes que a gente precisa para que a nossa imunidade esteja alta. Mas, além da alimentação, tem outras coisas que a gente pode fazer também. E é fácil de fazer isso. Com aquela balança caseira, é super baratinha nessas lojas de produtos para casa, você consegue ir pesando. Então, acordou de manhã, o que você come de manhã? É uma mamão com uma banana? Você pesa o mamão e a banana. Aí depois, na hora do almoço, você costuma fazer uma salada verde, uma salada que tenha pelo menos 3 cores, 4, quanto mais cores, mais nutriente, pesa aquilo lá e vai somar. Ao final do dia, tem que pelo menos chegar a 400 gramas, mas o ideal seria 500 para ter uma cobertura de imunidade. Como é que você faz no seu dia a dia com seus pacientes e as pessoas que convivem com você? Com meu marido. Fala! Você não sabe o que eu vou perguntar? Tá, vai. Você tem que falar como se você não me conhecesse. Não pode. A questão não, mas eu vou abordar aqui como entrevistador para você falar para todo mundo. Entrevistador marido e para Marita. O que eu quero falar sobre a questão cultural, né? A gente vem de uma cultura, eu particularmente no interior de São Paulo, que toda alimentação podia faltar carne, mas não faltava uma salada de alface, tomate e uma rúcula ou uma couve, alguma coisa assim. Como é que você tem trabalhado com essa questão cultural, onde nós nos deparamos com pessoas que elas não foram ensinadas, elas não aprenderam e, consequentemente, elas têm dificuldade em comer, por exemplo, frutas e verduras hoje? A questão cultural, ela tem que ser respeitada, né? Mas não na cultura, por exemplo, da região onde a pessoa mora. Então, por exemplo, nós somos de São Paulo, que é no sudeste do país, e moramos em Fortaleza, que é no nordeste. Os hábitos alimentares são bem diferentes. A gente não... Se bem que agora, com essa questão de globalização e até mesmo dentro do país, essa questão da culinária já mudou muito.
Mas vamos dizer que, usualmente, os paulistanos não comem tapioca, cuscuz, pelo café da manhã, por exemplo, né? E aqui a gente tem isso praticamente todo dia no Nordeste. Então, assim, a gente não exclui esses alimentos, mas a gente faz adequações. Então, uma tapioca com a margarina, que é o que eles costumam fazer, não é o ideal. Apesar de ser um alimento regional, um alimento culturalmente inserido na vida dos nordestinos, aí a gente vem com coisas que a gente pode dar um jeito, né? Potencializar o alimento. Por exemplo, a tapioca e o cuscuz, principalmente a tapioca, é um alimento pobre em fibra. Então, ele tem um teor de açúcar muito alto. Se as pessoas consomem com margarina, que a maioria das pessoas faz assim, ele não é um alimento interessante. Por quê? Além de ter só o açúcar, praticamente, ainda põe a margarina, que a diferença da margarina para o plástico é um átomo de carbono. Só isso, né? O nosso organismo não entende a margarina como um nutriente, como um alimento. O organismo não sabe o que fazer com isso. O que eu, como nutricionista, eu faço? Você vai continuar com a sua tapioca, mas vamos melhorar o jeito de comer. Colocar um franguinho desfiado, colocar um coco ralado com um ovo mexido. E aí a gente vai trabalhando, respeitando a base cultural dessa pessoa. Agora, num momento como esse que a gente se encontra, principalmente aqui no Nordeste, que isso é uma realidade, as pessoas não têm tanto esse costume de comer folhas. Eu recebo paciente com 65 anos de idade em consultório, pessoas que viajam para fora, inclusive, pessoas que têm suas profissões assim, atuantes, como advogados, que nunca comeram uma rúcula. Fazem cara feia para uma rúcula, não sabem distinguir a diferença entre um alface e um repolho. Então, é mais complicado, né? Porque isso também na cultura da casa dessa pessoa foi ensinado desde pequeno que não se come verduras, não se come legumes, nem frutas, e é só pão, pão, bolo, bolo, tapioca, tapioca o dia inteiro, fica mais difícil. Mas aí eu não posso, como profissional, continuar reforçando isso. A gente vai deixar em uma determinada refeição, mas a gente precisa criar uma cultura de que a fruta, os legumes, os vegetais, eles são importantes, eles precisam ser ingeridos, porque vai ter uma hora, seja por uma doença que chega na pessoa, ou seja por uma pandemia, como a gente está enfrentando, que a pessoa vai ter que se conscientizar que para ter saúde, para ter imunidade, ela precisa comer nutriente. Não tem outro jeito. Não é nada de saquinho, Márcio. O que nos salva, o que nos dá saúde, é aquilo que brota da terra, é aquilo que Deus nos deixou. Não tem outro jeito. Não é aquilo que a gente compra dentro de saquinho no supermercado. Eu percebo que a cada dia que passa, não tem muito essa questão mais de, porque eu fui ensinado assim e eu vou morrer assim, ou porque eu não aprendi a comer, eu não vou comer agora. Um dia a conta vai chegar, né? Como você acabou de falar, um dia a conta vai chegar. Então, isso também é um inibidor, né? Eu não vou em nutricionista porque vai me tacar um monte de coisa, vai me fazer comer isso, fazer comer aquilo e tal. E eu tenho visto que não é bem assim, né? As pessoas podem ter uma alimentação gostosa, saudável, colorida e alegre, né? No dia a dia. Pois é. Duas coisas que você falou. A primeira coisa que as pessoas sempre falam é assim: meu pai é diabético, minha mãe é diabética, é hipertensa, tem colesterol alto, então não tem como eu não ter. Isso não existe, tá? A gente já sabe que, embora a pessoa tenha no seu DNA problema de diabetes, problema com colesterol, com hipertensão, a gente já sabe que se o meio ambiente em que a pessoa vive não favorecer que esse DNA fale, ele vai ficar silenciado. O que seria esse meio ambiente? O estilo de vida da pessoa. Aquilo que ela come, atividade física, se toma sol, se deixa de tomar, o estresse no dia a dia, como ele lida com as emoções. Então, não é agora jogar a conta. Eu vejo muito isso. É muito comum o paciente chegar e falar: meu pai tem, então eu tenho. Não é assim. Eu, por exemplo, eu tenho um pai que é hipertenso, que toma medicação para controle de diabetes e cardíaco. E eu não apresento nenhuma dessas 3 patologias, nunca apresentei. Né? Então, assim, que meio ambiente você vive, né? Como é que você faz no seu dia a dia, é uma questão que chama muita atenção, né? Então, a gente não tem mais essa desculpa. Eu morri assim, vou viver assim, vou continuar no erro. Sempre dá tempo da gente rever. Inclusive, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de reclusão
Tive ontem uma live maravilhosa que ainda está salva com a psicóloga, a Uiane, e ela disse isso, que é momento, embora a gente esteja inserido em família, né, é um momento para a gente olhar para nós mesmos, ter aquela individualidade, olhar para dentro de si e falar o que eu preciso realinhar na minha vida, o que eu preciso recalcular a rota, né? É o que a gente chama metanoia, como é que eu vou fazer? E isso inclui os hábitos alimentares, porque hoje a gente está vivendo uma situação que é apenas uma amostra do que coisas que podem vir por aí. A gente não sabe. Excetuando... E outra coisa, só te cortando, que agora eu lembrei, você falou, né, esse preconceito, que as pessoas, eu vou na nutricionista, vai passar um monte de coisa que eu não quero comer. Eu tive uma experiência com as minhas lives. Eu faço live todo dia, às 20 horas e 20 minutos, todos os dias. E aí tinha uma pessoa que ela via a minha live, ela me segue, e ela via a minha live e ela não assistia. E ela falava assim, eu não vou ficar assistindo isso aí, que lá vem esse papo aí de nutricionista, só passa coisa cara, que a gente não consegue comprar, né? E aí, um belo dia, ela falou, eu vou ver isso aí, qual que é a dela? E aí ela, apesar de me seguir, ela não assistia as lives. E aí ela assistiu, e aí foi por isso que eu fiquei sabendo da história, porque ela veio me contar que ela ficou muito surpresa, porque eu falei de coisas que era tudo que ela tinha na geladeira dela, e ela estava com um preconceito em relação à nutrição e quebrou. E ela não perde uma, né? E eu falei, poxa vida, que interessante. As pessoas às vezes acham que, ou por conta de um profissional que passe coisas que ela não pode comprar, que todo mundo é igual, e cada um tem um estilo de vida, cada um tem um jeito de trabalhar profissionalmente. E eu achei muitas vezes que achei bacana. E fica até um ponto de reflexão, porque às vezes o paciente está precisando e tem um paradigma tão forte, né, de que ela vai me tirar o doce, e ela deleta todas as outras coisas, e não é bem assim. Ok. Gente, nós estamos conversando hoje com a doutora Monique Castellani, por sinal, minha esposa, nutricionista, batendo esse papo com a gente aqui sobre alimentação na maratona do coronavírus, né? Eu desabilitei os comentários para ficar melhor aqui a visualização, mas você pode fazer a sua pergunta clicando aí no íconezinho da interrogação e mandar a sua pergunta para a gente, tá? Ela vai responder aqui com todo carinho. Então, participe do QSP de hoje sobre alimentação, ok? Bom, a próxima pergunta é a seguinte, na verdade é uma colocação e uma pergunta. Excetuando as intolerâncias, né, que as pessoas podem ter com leite, com glúten, com temperos, com alguns alimentos e tal, como é que funciona essa questão do aprendizado, do ensinamento? Porque muitas vezes a pessoa não gosta de comer feijão porque a mãe fazia de um jeito que ela não gostava. Ela não gosta de comer chuchu porque o pai ou a empregada fazia de uma forma que ela não gosta de comer. Mas não necessariamente que o alimento seja ruim ou que ela tenha um tipo de intolerância. Como é que você trata isso? Testando, incentivando com uma receita diferente. Então, chuchu é um clássico, né? O chuchu, todo mundo faz cara, a maioria das pessoas faz cara feia. Eu falo, você não gosta de chuchu porque você come errado, né? As pessoas cozinham demais os alimentos. Então, o chuchu que ele tem uma cor, quando a gente faz ele, uma cor verde brilhante, mas é o ideal. E ele fica no ponto al dente. Você coloca o garfo, ele não afunda nem de uma vez. Ele entra com uma certa facilidade, mas ele não está totalmente molenga. E, geralmente a gente faz chuchu assim. Ou um chuchu ralado cru, colocar no meio do vinagrete, que eu já fiz em casa, enganei todo mundo e vocês adoraram. Então eu dou novas propostas de como fazer e acabo sempre provando para a pessoa que a preparação que ela foi ensinada a comer que estava errada. Ou era uma preparação que ela não se sentia à vontade, ou não se sentia... Atraída, exatamente. E então eu vou dando oportunidades, modos de fazer. Para a pessoa, quando é criança, que a gente está começando a introduzir os alimentos, e aí introduz um alimento mamão. Vamos pegar o exemplo do nosso filho. Né? O Pedro, desde que começou a introdução alimentar, com 6 meses, a gente dava mamão, e você lembra a loucura que era, porque ele cuspia. Mamão com laranja, mamão com banana amassada. A gente tentou vários jeitos do mamão para ele, e por 22 vezes, e ele não gostava. Quando a gente testa das variadas formas e a pessoa continua recusando, significa o quê?
na grande maioria das vezes, que o organismo está falando, olha, isso aqui é algo que me ataca, eu tenho uma defesa, então deve ter algo naquele alimento que a pessoa não tolera, que o organismo não tolera, aí não tem nada a ver com frescura nem modo de preparação, é realmente uma defesa. Então, no Pedro, com mamão, no meu caso, com a banana nanica, que é uma coisa que as pessoas se assustam. Você sabe muito bem que eu não posso nem sentir o cheiro, que eu tenho enxaqueca. Se insistir comer, passo mal de fazer vômito, ficar com enxaqueca 3 dias. E aí tentamos, né? Na época que moramos nos Estados Unidos, lembra que eu tentei fazer, vou fazer banana verde com banana nanica. Aí eu consegui por 3 dias fazendo a biomassa com banana nanica. No 4º dia eu fiquei quase 4 dias encostada na cama, porque meu organismo não tolera. Então depende muito disso. Eu queria que você falasse sobre a individualidade biológica, bioquímica que você fala, usando dois exemplos aí, né? Como eu descobri quando era intolerante a alho e a questão do Pedro também, do nosso filho, com o maracujá. É aquela coisa assim, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Isso é individualidade bioquímica. Cada organismo foi criado de uma forma, cada um a gente tem o nosso DNA. Você tem 4 irmãos, os 5 filhos do seu pai e da sua mãe, apesar de serem pais filhos dos mesmos pais, terem sido criados da mesma forma, tem gostos diferentes. Isso é coisa que Deus inventou, Deus que criou isso daí, e é assim. Por isso que a gente rebate tanto como nutricionista, que não adianta ficar passando receita para amiga, olha, emagrece fazendo isso. A gente tem um peso determinado, tem uma altura determinada, a gente encara as situações de forma determinada, então a gente está num momento de reclusão. Tem muita gente que está passando super bem, obrigada. Né? A gente vai fazer amanhã uma semana, né, aqui em Fortaleza, uma semana de reclusão, mas tem gente que já está pirando e muito desde o 2º dia. Então, a mesma situação, né, de reclusão, no caso, ela afeta as pessoas de forma completamente diferente. E é a mesma coisa com os alimentos. Então, no seu caso, com o alho, é um tempero super comum, que inclusive para dicas para aumentar a imunidade, o alho é um alimento que eu sempre uso, porque ele é excelente para aumentar a imunidade. Mas no seu caso, você nem aceita, você aceita no paladar? O problema é o paladar? Não, você até come, né? Eu como alho quando ele é refogado, né? Bem batidinho assim, refogado. Não é questão do paladar. A questão é que depois que você consome, você tem gases insuportáveis. O que acontecia, né? Lembra que a gente comia no restaurante macarrão, que ele vinha bem servido em alho, junto com molho e tal, e todas as vezes que eu pedia esse prato, eu ficava depois com gases, indisposto, até o dia que eu tive a curiosidade de perguntar qual era o tempero principal que ele usava, né? Foi quando a gente começou a detectar, né? No teu caso, que é um assunto para uma outra live, você tem síndrome do intestino irritável. E a base para tratamento do síndrome do intestino irritável é excluir alimentos ricos em polióis, tá? Que são as FODMAPs, tá? E o alho e a cebola são riquíssimos em FODMAPs. Por isso, eles fermentam demais. Por isso que toda vez que você consome, você passa mal, tá? Tanto gases intestinais como estomacais. Então, no seu caso, a sua síndrome do intestino irritável não permite. E a síndrome do intestino irritável, ela está muito relacionada a questões emocionais. Então, num momento como este, né, que está todo mundo muito apreensivo, pessoas com síndrome do intestino irritável pode desencadear um quadro insuportável. Come e depois que come faz uma barriga de 5 meses só de gases, tem muita dor localizada, como uma cólica persistente, passa muito mal. No seu caso é esse. E no caso do Pedro em relação ao maracujá, é porque o maracujá, no caso, principalmente as folhas, elas são para acalmar. É um alimento que a gente conhece, tá nervoso, toma maracujá. E o Pedro, na individualidade dele, quando a gente fazia suco de maracujá e colocava na mamadeira, o menino ficava 2 dias acordado. Então a gente rapidamente descobriu que o maracujá para ele era excitatório. E acontece, é como medicações, né? Tem medicações que para algumas pessoas faz super bem, para outras faz mal. Então é o jeito que Deus nos criou. Ok, você que chegou agora, nós estamos conversando na live de hoje com a doutora Monique Castellani. QSP que vai ao ar todos os dias, 12 e 12. Vamos lá.
Nosso comercial. Gente, eu quero fazer um pedido a vocês aqui para clicar aqui no aviãozinho para compartilhar esse momento com outras pessoas. Você pode clicar no aviãozinho agora, marcar alguém, participar dessa live com a gente. E pode mandar sua pergunta também, clicando aí na interrogação e mande a sua pergunta, mesmo com o comentário desabilitado, eu vou enxergar aqui a sua pergunta. Tem duas perguntas aqui, Monique. A Leíse perguntou como saber se tem intolerância a alguns alimentos. E a Thaís Silva, ela perguntou o seguinte: a síndrome do intestino irritado tem alguma coisa a ver com a acidose ou não tem nada a ver? Então, as duas perguntas aí para você. Thaís, não tem, até onde eu sei, não tem nada a ver com acidose ou acidez dos alimentos, mas tem a ver com a concentração de polióis. São alimentos que têm um potencial de fermentar muito maior. E também tem que é o alho, abacate, cebola, vagem, quiabo, que é absurdo, água de coco, uma infinidade, tá? Existem tabelas em relação a isso. E a outra coisa, por que isso acontece? Porque as pessoas têm uma desbiose um pouco mais acentuada que outras pessoas. Todo mundo tem desbiose. O que é desbiose? É o equilíbrio entre bactérias ruins e boas no nosso intestino. Lá no nosso intestino tem bilhões de bactérias, boas e ruins, elas têm que estar em equilíbrio. Quando as bactérias ruins elas estão em maior quantidade do que as boas, a gente chama de disbiose, que ela é causada por fator emocional, ela é causada pela alimentação errada, pelo estresse, produto de cabelo, maquiagem, desodorante, poluição, o plástico que você coloca teu alimento, aquele cafezinho que você pega, aquele copo plástico horroroso, e coloca um café quente, quando o café bate lá, ou o chá, a quintura, né, como diz o cearense, a quintura do líquido, isso faz com que o plástico solte um monte de toxinas que tem no plástico, tudo isso vai causando desbiose. São essas duas, é um tema assim, super extenso, mas a princípio é isso aí, tá? E a gente trata principalmente com alimentação, tá? E a Leise perguntou o quê? Como identificar a intolerância a alguns alimentos? Prestar atenção, diário alimentar. Então, assim, o que você come? Por exemplo, acordei de manhã, comi tal coisa. Fazer um diário mesmo. E aí depois observar. Quando você começa a escrever, prestar muita atenção no que você come, automaticamente, quando você começa a ter sintoma, coceira, gases, você vai pro teu diário e fala, mas o que eu comi? Você começa a identificar quais são os possíveis. Geralmente, se a gente faz com a ajuda do nutricionista, a gente vai mostrando, a gente de cara já sabe alimentos que são potenciais, tem potencial alergênico e é mais fácil de descobrir. Como tudo na nossa vida, a gente tem andado muito no automático com tudo, com os relacionamentos, com aquilo que a gente come, com o nosso trabalho. Por isso que num momento como esse, que a gente tem que desligar, a gente fica meio perdido, né? Porque a gente está fazendo tudo muito no automático. Então tem que parar e prestar atenção, concentrar naquilo que você está fazendo. Aí consegue rapidamente achar a Leise. É bem bacana. E, gente, não tem como negar. O corpo, ele denuncia, né? O nosso organismo, ele denuncia. Eu me lembro que desde criança eu tinha alguma dificuldade com leite. Sempre eu estava passando mal com leite. Sempre eu estava passando mal e eu identificava. Mas você conta a história direito, porque você colocava a culpa numa mão. Só depois que você me conheceu, com 27 anos... Então, é o que eu vou chegar lá. Eu sempre tive problema com leite. Sempre me dava... ou me dava uma diarreia, ou me dava uma distensão no abdominal, ou eu passava mal com gases. Aí eu dizia que é o café com leite, é o chocolate, é o mamão. É isso, é aquilo. E sempre fui passando, até que eu resolvi. O meu médico pediu uma vez. Gente, que horror! Ele precisou um médico dele, porque eu já tinha falado para ele há muito tempo e ele não deu confiança. Conta a história. Num passado recente, o gastro pediu um exame, foi fazer o exame e eu tinha intolerância à lactose, né? E depois a questão... de falar isso aqui na live, viu? E depois a questão do intestino irritável, né? Sim. A Monique dizia, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Aí quando a gente foi investigar, o exame comprovou e alguns alimentos realmente que eu não posso comer porque me faz muito mal. Então o organismo ele denuncia. Vai escrevendo aí, vai anotando que você vai ver. E é impressionante, você tira, é como se estivesse assim, ó. Não é?
Monique, vamos falar agora sobre o coronavírus. Os Tá. cuidados que as pessoas têm que ter e a importância da prevenção, né? O que mais eu ouvi você falar nesses dias aí na sua live foi aconselhando as pessoas a comerem alimentos bons, mas não só agora, já devia ter começado lá atrás, né? Fala sobre isso para a gente começar a falar sobre o coronavírus e passar algumas dicas aí para as pessoas. Tá. Antes tarde do que nunca, né? Era para pensar nisso antes, assim como a higiene das mãos, que todo mundo falando muito sobre isso. Gente, lavar a mão é todo dia, não precisa ter coronavírus, né? E a questão da alimentação também. Priorizar os alimentos os mais naturais possíveis, é o que eu sempre falo, priorizar a comida de verdade, ir ao supermercado, mas olhar para o lado mais da feira do que dos produtos industrializados, né? E aí, eu já dei essa dica da balança, pelo menos 400, 500 gramas de alimentos crus espalhados ao longo do dia, né? E aí a gente vem com umas dicas importantes que poderiam ser, principalmente na questão de frutas e legumes, ver as frutas mais ricas em vitamina C, porque ela é excelente para a imunidade. Então, laranja, aí vamos para as baratas, tá? Não precisa viajar. Laranja, limão, você pode fazer um suco misturado, pode comer a laranja com bagaço. Pode, ao acordar, tomar um copo de água com um limão e umas gotas de própolis, né? Que o limão tem vitamina C, o própolis é um antioxidante, um anti-inflamatório, combate aí a própolis, né? Que é o nome correto, é uma membrana que existe na colmeia das abelhas. Eles descobriram que é uma membrana de proteção para que a colmeia não seja atingida nem por fungo, por bactérias, por vírus, por nada. Por isso que ela, depois que ela foi estudada, ela foi tão desenvolvida, ela foi tão divulgada. Então, pingar até 20 gotas 3 vezes ao dia do própolis também é uma boa. Infelizmente, até antes de começar a live, eu recebi uma mensagem aonde que eu encontro, que eu não estou encontrando em lugar nenhum. Está em falta, porque as pessoas descobriram o potencial anti-inflamatório e antioxidante. E se você encontrar, talvez você encontre num preço muito grande, muito alto, né? Tá? Que nem álcool gel. Então, sempre priorizar um própolis acima de 12% a concentração alcoólica, tá? Por que alcoólica? Porque é o jeito como ela extraiu a própolis, o princípio ativo. Ela pode ser aquosa ou alcoólica. O aquosa para gestante, para criança, para pessoas que já tiveram problema com alcoolismo, porque é álcool, não tem uma quantidade exacerbada, mas quem tem problema com álcool, até o cheiro é complicado. E o alcoólico, que o potencial nutricional, ele é praticamente o mesmo, difere muito pouco. Só que o com álcool, ele é um pouco mais concentrado e o sabor é mais acentuado. Então, algumas pessoas reclamam por conta do sabor, tá? E aí, distribuir, pode colocar em suco, pode colocar em chá, desde que esteja de mono para frio, não pode estar muito quente, senão você acaba com as propriedades nutricionais da própolis. Então, são algumas dessas indicações. Ok, e eleger uma xícara só para fazer isso, porque ele mancha, né? Tem perguntas aqui que estão pedindo para liberar os comentários. Vou fazer Libera, porque tem gente que não sabe usar aquele quadradinho. Ok, vou liberar aqui. A Leis está falando, coloca extrato de tomate nos picadinhos e acho que pode ser isso. Sinto um pouco de ardência na garganta. Qual é a ela sente ardência? Coloca extrato de tomate nos picadinhos. Mas isso. Extrato de tomate industrializado, Leis, sim, é ardência na garganta. Pode ser o próprio tomate. Agora, se você tem que olhar se é o extrato industrializado, tem que ler. Existem extratos industrializados que só tem, por exemplo, tomate pelado, só é aquilo. Ok? Pode ser realmente uma intolerância ao tomate. Ok, outra pergunta aqui do William. Tá perguntando William Brito. Boa tarde. Tudo bom, William? Beleza, obrigado, cara, pela participação. Frutas, verduras, legumes, como limpar para evitar o corona? Não tem como evitar o corona. A gente tem... primeiro que o alimento não é contaminado pelo corona, tá? O alimento não é contaminado. Como é um jeito de contaminar? Se eu estou com corona, e aí você está segurando uma maçã e eu espirro em cima da sua maçã e voa uma partícula do meu espirro na sua maçã e você come. Aí você pode ser contaminado, mas o alimento em si não é contaminado. Por exemplo, o alimento em restaurante self-service, que está proibido por conta da circulação das pessoas, o alimento não é contaminado. Mas se a pessoa está com a mão suja, aqueles utensílios de servir, eles acabam ali. Um vem, um pega, o outro vem, pega. E aí sim pode existir contaminação,
no utensílio. Mesmo porque a maioria das pessoas que vão... Ó, 62%, isso é pesquisa científica, tá? De uma das maiores sumidades do nosso país, doutor Enio Alves. 62% das pessoas que frequentam o restaurante não lavam as mãos, tá? Ao chegar no local. E 54% não lavam as mãos após usar o banheiro do restaurante. Uau! É impressionante, mas é a realidade, gente. É a realidade. Tá. Aí, William, como é que a gente tem que fazer para higienizar os alimentos sempre, tá? Por conta de minimizar o impacto de agrotóxico, não tira, tá? Não tira agrotóxico, porque dependendo do agrotóxico que for utilizado, ele consegue penetrar até 2 centímetros do alimento. E tem outros que o agrotóxico é tão potente como os que eles usam na maçã, que quando eles usam, a macieira tem a sua raiz, desde a raiz contaminada, tá? Então, o que mais tem que fazer? Primeira coisa, pena que eu não tenho as minhas fotinhos aqui liberadas, não tem, quando a gente faz live dupla, não tem aqui as fotinhos liberadas que eu sempre uso nas minhas lives, eu sempre mostro o vídeo à medida que eu vou falando, mas é basicamente assim, lavar em água corrente, tá? Sempre lavar em água corrente. Depois que você lavar em água corrente, você pode colocar de molho, por exemplo, 1 litro de água, 1 colher de vinagre. Vinagre comum que a gente usa. Vinagre, se for orgânico, melhor, mas pode usar o vinagre que você tiver. E deixa por 10 minutos imerso naquela água. Aí depois de 10 minutos você escorre aquela água, pode ir para uma segunda etapa, 1 litro de água, 1 colher de sopa de sal de cozinha. Deixe imerso na água. Depois que deixou imerso na água, você vai escorrer, vai lavar de novo, vai passar por um terceiro, que pode ser o bicarbonato de sódio, tá? Que você compra em farmácia, super barato. Tá? Eles minimizam a questão do agrotóxico. Mas usar agrotóxico uma vez, gente, não pira, não tem como tirar. Tá? E para pegar outras doenças também, higienização, né? Mas eu lembro que eu fui até num congresso com o próprio doutor Enio Alves, se alguém tiver curiosidade, é a maior sumidade em microbiologia no nosso país. Ele disse que o mais eficiente que tem, por incrível que pareça, que tira praticamente 60% de sujidades e de contaminação que a gente tenha, é o lavar em água, sabe? É fantástico, assim, lavar em água corrente. E aí, se for folha, dá uma sacudida para poder guardar e guardar que ela fique um pouco mais seca. Se você colocar ela muito molhada, ela estraga mais rápido. Então tem que ter esse cuidado. Fazer um comentário aqui, a Leise falou sobre extrato de tomate, né? Leise, o elefante, né, Leise? Pode, tá explicado. Tira isso, Leise. Deixa eu te dar uma dica aqui. Eu vi uma receita de ragu que eu acho que foi no Que Maravilha, e eu achei aquilo muito gostoso, falei, eu vou fazer um ragu, e aí comecei a trabalhar com tomate, e a Monique fazia também os molhos in natura, né, os molhos para macarrão, ou seja, faz muito tempo que a gente não sabe que é uma lata nem de extrato de tomate, nem de molho industrializado, e o molho de tomate feito em casa é uma delícia, você precisa experimentar, precisa fazer para você saber como é que funciona. Tem mais perguntas aqui. A Thaís está falando, não sei se foi assunto da live, mas vitamina C, que é comprada na farmácia, é ideal, assim como da fruta. Minha avó é idosa e não tinha mais vitamina C. Não, Thaís. A vitamina C da fruta, como outras vitaminas que tem nas nossas frutas, como outros minerais, é a vitamina perfeita. É aquilo que Deus criou para a nossa vida, tá ali na quantidade ideal, tá ali sem corante nenhum. Essa vitamina C, que é vendida em farmácia comum, que a gente passa no caixa, às vezes vai comprar uma medicação, e chega no caixa e fala, boa tarde, senhora, a vitamina C está em promoção, vamos levar? Não. Por quê? Olha no rótulo, olha a lista de ingredientes, o Márcio sabe o que eu faço. Não, obrigado. Porque ela é cheia de corante, ela tem um monte de trem lá dentro, além da vitamina C, que faz mal pra gente. Se a gente for olhar, a quantidade de vitamina C é ridícula. Até aquela tem 1 grama, aquela mais famosa, que tem 1 grama de vitamina C, tem 1 grama de vitamina C, mas vê a lista de ingredientes que tem seguindo. É pavorosa. Às vezes eles usam até um corante que é proibido, corante caramelo. Então, sabe o que você faz para sua avó? Graças a Deus. Foi Deus que deixou faltar
a vitamina C lá na farmácia. Pega laranja, pega limão. Se você quiser, depois entra no meu inbox, eu te dou mais um monte de dicas. Espreme, faz um sucão com a avó, entendeu? Acerola, caju, que mais aí? Kiwi é mais caro, mas ó, das baratinhas, laranja. Não sei se você é daqui de Fortaleza, acerola dá. Laranja, limão, tangerina, mamão, goiaba, é maravilhoso, cheio de vitamina C. Então é isso que você tem que priorizar para dar para a avó e para você também que está cuidando da avó, tá? Tem mais um comentário do William aqui que eu vou aproveitar para fazer aqui uma citação, né? Ele está falando que o ser humano não tem jeito, né? Espero que depois disso a galera continue lavando as mãos. Agradecendo, obrigado, doutora. Tá vendo, Márcio? Quando ela falar que você tem alguma coisa... Viu, Márcio? É isso que eu falo, William. Eu sempre tenho razão, Márcio. William, 26 anos que eu tô com ele, ele ainda não aprendeu que eu sempre tenho razão. Mas o William é conhecido de quando nós casamos. O William é parceiro de longa data. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu sempre tive mania de lavar as mãos, né? E várias vezes, dependendo do que eu estou fazendo, eu vou para o banheiro, um banheiro público, um banheiro em algum estabelecimento, em algum shopping, alguma coisa, eu lavo as minhas mãos entrando no banheiro. Aí eu vou fazer lá o número 1, geralmente número 1, e volto e lavo as minhas mãos de novo. Uma vez um amigo meu viu, cara, que você está lavando a mão? Você acabou de entrar no banheiro, você vai lavar a mão para quê? Eu falei, eu estou cuidando do meu corpo. E quando eu sair, eu vou cuidar da saúde das outras pessoas, né? Mas a gente precisa agora tomar um choque de realidade, um choque de consciência e cuidar para lavar as mãos, cuidar da higiene pessoal, porque é impressionante. Se você parar na porta de um banheiro, você fica estarrecida com a quantidade de pessoas que não têm o mínimo senso de limpeza na entrada ou na saída do banheiro. Eu nem acabei de completar a pesquisa, e essa pesquisa falou que a maioria das pessoas que não lavam a mão são as mulheres. Vamos lá, gente. Obrigado pela participação. Estamos conversando com a doutora Monique Castellani. Hoje, na maratona sobre coronavírus, Covid-19, nós estamos conversando aqui sobre hábitos saudáveis, alimentação saudável e tal. Tem uma pergunta aqui da Alisa. Não, da Alice Salles. A nona é igual a graviola? É Alice. É Alice, né? É Alice, eu acho que é Alice. Eu achei que era Alice, depois eu me confundi não aqui. Achei mais. A Alice está perguntando. Alice, ela não é igual a graviola, elas têm um aspecto semelhante, deve ser o noni, né, que ela está falando. Eles têm aspecto semelhante, mas não são a mesma coisa, principalmente pelo cheiro e pelo gosto. O noni tem um cheiro muito marcante, um gosto também que para muitas pessoas ele é intragável. E ele é bem utilizado para fazer remédio para fins fitoterápicos do que um suco, né? A graviola já é mais tranquilo para suco. Enquanto você procura aí outra pergunta, o que eu queria falar é que você falou sobre, chego no shopping e vou lavar a mão. Geralmente em shopping a gente tem o quê? Em vez de papel para secar as mãos, tem aquela maquininha que joga ar. Aquilo lá é uma coisa que já deveria ter sido excluída do mundo inteiro, porque ela é casinha de bactérias, ela joga bactérias e vírus para sua mão. Então, se você higienizou sua mão de forma correta, com sabão, unha, cutícula, entrededo, palmar, e vai lá, tá tudo ok. Aí você vai, joga naquele jato e recebe tudo de volta. Tanto é que em serviço de alimentação, cozinha industrial, é proibido aquela máquina. Então, aquela máquina eu não sei porquê, tomara que depois dessa pandemia todo mundo comece a arrancar essas máquinas de aeroporto, de shopping, porque aquilo é um desserviço, tá? Evitem secar com papel toalha. Bem, gente, nós estamos aqui caminhando para o final da nossa live, nós vamos entrar agora com as dicas, mas eu quero lembrar você que a nossa live, ela se chama QSP, é a sigla de qual o seu problema. O intuito, o objetivo da nossa live, aqueles que me acompanham pela TV e pelo rádio sabem que eu sempre tive programas de entrevista, ajudando as pessoas a se desenvolverem, e essa live é para isso. Qual o seu problema? Você passa para a gente uma mensagem, você diz para a gente qual é a sua dificuldade ou algum assunto que você quer ajudar alguma pessoa, e nós vamos atrás de um especialista, vamos convidar alguma pessoa para trocar essa ideia com a gente, para trazer esclarecimentos e a pessoa possa entender como enfrentar esse problema, né? O objetivo principal é fazer você romper, né? É a ativação do teu marketing pessoal, é a ativação da tua vida, é a ativação dessa área sua que não rompe,
para que você aprenda alguns princípios que você possa colocar em prática para deslanchar. Esse é o objetivo. Nós começamos a nossa live com a sigla QSP, com o significado de qual é o seu problema. E finalizamos a nossa live com qual o seu propósito. Você aprende, captura tudo isso, processa tudo isso e define um propósito que você vai seguir a partir desse momento. Então, esse é o nosso objetivo. Divulgue, compartilhe, coloque aqui, manda um aviãozinho para alguém, faça perguntas. Eu quero incentivar você a fazer perguntas pelo link aqui das perguntas, porque a maioria das lives eu deixo desativado os comentários para não tirar o foco, para não interferir aqui no raciocínio, mas você pode mandar a sua pergunta aqui pelo link também, tá bom? Deixa eu ver se chegou aqui, a Thaís está agradecendo, se informou. Meu primo que compre frutas cancela a vitamina C da farmácia, né? A gente vai fazer uma economia bacana e vai trazer realmente o efeito desejado. Ok, Monique, vamos lá, vamos para as dicas agora de como as pessoas devem recuperar ou podem recuperar um tempo perdido. Não vai recuperar tudo, mas pelo menos a partir de agora nós vamos ainda ter um período que nós vamos estar combatendo aqui a doença, que nós vamos estar precisando estar ligados nos hábitos, no confinamento, para que a gente possa realmente combater e vencer essa doença. Então vamos lá. Você falou a dica aí sobre própolis, vitamina C e tal. Qual é a outra dica que você pode dar para a gente? Não esquecer que 2 pontos importantes que são essenciais nesse momento agora, que você também tem que levar para a vida: atividade física e sol, né? E sono, tá? Sono não é luxo, tá? O sono é essencial para que a gente tenha imunidade, para que a nossa saúde corra bem, obrigada. Então, assim, mesmo nesse período em que a gente está dentro de casa, que a nossa rotina mudou um pouco, porque a gente não tem tanto aquele compromisso de acordar para ir no outro dia sair e trabalhar, o ideal é que as pessoas durmam até 10 horas da noite, seja o último momento que tenham acordados e possam dormir de 10 para frente, né? Tentando meia hora antes tomar um chá que possa relaxar, um suco que possa relaxar, diminuir as luzes, porque ele é essencial para a imunidade. A outra coisa é a atividade física, que não vem com essa desculpa: as academias estão fechadas. Gente, existe YouTube com série de 20 minutos, tem treinos até de 1 hora para você fazer em casa, com pacote de arroz, com o próprio peso do corpo. Então, uma situação não é o ideal, a gente sempre precisa da ajuda de um profissional, mas nesse tempo agora é melhor do que nada, dá para fazer assim. E a outra coisa é a questão do sol, né? Ache na sua casa qualquer espaço que bata sol, sempre tem, a não ser quem esteja morando fora, que está frio já, ou em São Sudeste, Sul, que é mais difícil, né? Mas pelo menos 15 minutos de sol ao dia. Não pode ser através do vidro, porque através do vidro o vidro retém o raio que a gente precisa, que é o UVB, e só é liberado o UVA, que esse que é o problemático. Então exponha, tanto para elevar a vitamina D, que a vitamina D é essencial para a nossa imunidade, quanto para a gente não entrar num processo de depressão e ansiedade exacerbado por conta de toda a situação que a gente vive, né? O ideal seria pelo menos o sol 15 minutos, pode ser no sol do meio-dia, que é o mais forte. Monique, mas do meio-dia, mas é só 15 minutos, sem proteção. É essencial. Bate um raio de sol na pele, chega na pele, a vitamina D é convertida para a vitamina D que vai ser aproveitada e que é a que vai elevar tanto a questão dos nossos hormônios de bem-estar, a nossa imunidade, os hormônios sexuais e tudo mais. Então, são dicas assim. Se você vai fazer compra, eu recebi também uma mensagem: olha, tá faltando as coisas em casa, eu não sei o que eu faço. Uma dica que a gente tem feito aqui em casa: o mercado abre que horas? 6 horas da manhã? Vai na hora que o mercado abrir, vai rápido com a tua lista. Geralmente quando abre o mercado cedo, assim, as pessoas não vão, né? Então você vai, faz a tua compra bem rápido, estoca um pouco mais de verduras e legumes. Dá para congelar a fruta inteira, dá para congelar a fruta em pedaço, né? E se alguém quiser dica, também pode me chamar. Eu já fiz uma live sobre congelamento, e priorizar esse tipo de consumo. Diminuir o consumo de carne, tá? Não é momento para a gente fazer dieta, mas é só para a gente realinhar aquilo que a gente consome. Carne, ela deprime o sistema imunológico. O que é isso? Ela dificulta a nossa imunidade ficar elevada. Então a gente tem que reduzir. Então como é que eu fiz aqui em casa? A gente consumia no almoço e no jantar, a gente só está consumindo no almoço.
o jantar a gente está fazendo free. A gente está aumentando a questão da salada, ou está fazendo, por exemplo, uma sobrecoxa de esfia para 4 pessoas, porque já diminuiu, né? Diminuir essa quantidade para poder a gente não ter problema com o sistema imune. Aliás, pessoal, tudo é hábito, né? E questão de consciência e psicológica. Ontem nós jantamos um estrogonofe delicioso que não tinha carne. Um estrogonofe de berinjela. Vamos fazer? Um estrogonofe de berinjela com biomassa de banana, batata palha, e estava uma delícia. Estava ótimo. Vocês não têm ideia de como estava bom isso. Quem fez? Aí depois o povo me pergunta, né? Como é que você consegue ficar magro? Como é que você tá alinhado? Ora, mas quem tem uma nutricionista em casa passa bem, viu? Não passa mal, não. É ilusão achar que passa mal. Então, gente, esses são hábitos que a gente tem que acha que não vai mudar nunca, mas se você experimentar, por exemplo, uma comida alternativa, principalmente no jantar, você vai ver como é gostoso e como você pode se alimentar bem. Vamos lá. Açúcar, pode? Ai. Açúcar, rapidinho, vamos açúcar rapidinho. não, tem que diminuir também. A gente tem que diminuir açúcar, porque açúcar também entra no ciclo vicioso, deprime o sistema imunológico. Não é hora de enfiar o pé na jaca e não é hora de fazer dieta, é hora de ter equilíbrio. E açúcar é uma armadilha para as nossas emoções, principalmente. Enlatado, pode? Não, também não. Aquela lata que envolve o alimento, ela libera, embora ela tenha um esmalte, ela libera um monte de toxinas. Enlatado é o último recurso se a gente entrar em um estado de guerra, que aí fica complicado, corta energia elétrica, não tem como congelar e a gente vai para o enlatado. Mas isso é uma coisa que nem vai acontecer, em nome de Jesus. Caldo quinoa, pode? Não. Que a gente... Pelo amor de Deus, não. Nenhum tipo de caldo industrializado. Vão ler a lista de ingredientes, é imensa. Tem até nome lá que a gente não sabe nem pronunciar. O que tempera a comida? Alho, cebola, orégano, salsinha, cheiro verde, coentro, pimenta do reino, pimenta rosa. Menos produtos industrializados. Quanto mais a indústria põe o dedo, quanto mais o homem põe o dedo, mais longe está do alimento na sua forma original que Deus criou. É aí onde a gente cai do cavalo, tá? Quanto mais longe a gente está do plano inicial que Deus fez, a gente cai do cavalo. Então, não existe pé de caldo quinoa, existe de caldo mágico? Não tem, então não serve, né? Fácil de você lembrar. Muito pão, pode? Não, tudo em excesso não, principalmente pão, bolo. É muita farinha de trigo o tempo todo, é um excesso. As pessoas trocam e falam, eu tive um dia super estressante, então hoje eu mereço, porque eu fiquei muito nervosa. Então eu mereço, em vez de jantar, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer um pote de sorvete. Gente, isso aí não tem coerência, né? Se você teve um dia estressante, você precisa de um alimento que lhe dê suporte para superar, né? E açúcar nunca vai superar isso. Alimento industrializado nenhum. Tem muito aditivo químico, tem muito conservante. Para um alimento ficar 1 ano na prateleira, tem um monte de conservante ali. Quanto mais conservante coloca dentro daquele produto alimentar, menos tempo de vida a gente tem quando consome. Deu para entender? A última pergunta aqui para a gente ir para as considerações finais. Jantar muito tarde, pode? Não deve, pelo menos até 7 horas da noite, principalmente porque a gente está falando desse período, inclusive, muito com as emoções, tudo muito mexido, né? Então, a propensão de quem tem gastrite, ter quadro de gastrite, porque já está muito tenso, ela é grande. Para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem dificuldade para dormir, por conta de qualquer tensão, porque já tem mesmo, também fica complicado se você come muito tarde. Alimentos que, por exemplo, proteína de origem animal à noite ajuda você a ter insônia. Então, tudo é uma questão de você ter que adequar isso daí. Já estourou nosso tempo? Já vai estourar. Gente... Deixa estourar, porque estão perguntando. Não, mas a minha live cai. A sua é que passa do horário. A minha sua cai. não passa o reloginho? A sua passa, mas a minha cai. Gente, todos esses assuntos a Monique aborda nas lives que ela faz às 20 horas e 20 minutos. 20 e 20. A dela é 20 e 20 e a minha é 12 e 12. Então, a minha live, ela é mais nessa pegada de entrevista, de trazer convidados para ajudar as outras pessoas e tal.
E a live da Monique não, é muito conhecimento acerca de conteúdo e conhecimento acerca de alimentação, dicas, vida saudável e tal. Então eu convido vocês a acompanharem lá. A Leise falou para salvar, sim, a live vai ficar salva aqui no meu... Vai ficar salva no seu canal. No meu canal até amanhã, então vocês podem divulgar aí também essa live, tá? A gente tem poucos minutos, eu queria que você fosse para as considerações finais, abordando aí essa questão final do confinamento do coronavírus. Enfim, quais as suas considerações? A consideração final que eu faço é que todo deserto, ele é ruim. Mas se esse deserto leva a gente para Deus, ele é bênção. Eu aprendi isso com você, né? E nós estamos passando por um momento de deserto, o mundo inteiro. Não é só, tem tantos amigos que estão procurando a gente, dizendo eu tô nervoso, eu não sei o dia de amanhã. Mas ninguém sabe, gente. Tá todo mundo no mesmo barco. Não é uma situação que tá massacrando uma família. É o planeta inteiro. E que essa situação, ela sirva para que a gente possa repensar o que a gente tem feito na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, como mãe, como esposa, como marido, como mulher, no tratamento com os filhos, no tratamento com os vizinhos, com o nosso dia a dia, o que a gente tem escolhido para se alimentar, né? Por mais que a gente tenha uma situação financeira complicada, a gente sempre consegue priorizar a banana, o chuchu, a batata, a laranja. Eu não citei nenhum alimento aqui carésimo, né? Não precisa disso, né? A gente pode comprar um alface. Então, do que ficar muito focado nessa questão de produtos industrializados, a gente precisa ter domínio das nossas escolhas, domínio do nosso eu, e se a gente tem domínio, consegue se dominar, a gente consegue cumprir o propósito que foi deixado por Deus lá em Gênesis 1:26, que nós somos chamados para dominar, e quando a gente domina, a gente consegue ter plenitude de vida. A gente veio aqui para esse planeta para viver bem, para desfrutar em plenitude, viver em abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, que este momento de reflexão sirva para que a gente possa, quando acabar, porque isso vai acabar, a gente possa sair diferente. A gente possa sair mais descansado, aproveitando esse tempo para aquietar, né? E colocar a cabeça no lugar, e depois, quando começar essa vida nova, a gente tenha uma nova visão, armas novas para poder avançar e realmente aí encerrar. Gente, para acabar a live, Monique, eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação e voltaremos numa próxima oportunidade aí para dar dicas para as pessoas, tá? Um beijão bem grande. Beijo, gente. Ok, gente, vamos finalizar aqui a nossa live, já vai cair. Divulgue, participe, amanhã 12h12 estaremos de volta aqui. Lembre-se, Deus diz que Ele está no controle o tempo todo e não há nada que aconteça sem a sua permissão. Tá bom? Olhe para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Essa mensagem para você no dia de hoje. Um grande abraço e até amanhã, ao 12h12. Um beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.